Então, o primeiro momento que uma empreendedora ou empreendedor de moda se encontra é como descobrir quem é o meu consumidor, quem vai ser o consumidor da minha marca. Porque, inclusive, eu acho importante a gente dizer aqui, que eu costumo dizer para as meninas e os meninos que estão iniciando, que a marca não sobrevive de vender para os amigos e para as amigas, né? Em algum momento você vai perceber que o seu consumidor vai muito além desse seu círculo de amizade. Então, assim, queria, Ana Paula, que você começasse comentando sobre isso. Isso realmente é um passo importantíssimo. O que a gente percebe? Às vezes as pessoas, elas começam a desenvolver assim, uma ideia de montar uma marca e aí ela começa a desenvolver essa marca para uma pessoa que existe na cabeça delas. Uma mulher, um homem, um personagem que existe na cabeça delas. Ela começa a fazer altas colagens, buscando referências e tal, e contando aquela história daquela pessoa. Mas aquela pessoa que existe na sua cabeça é uma ficção, né? Que você, com o seu referencial de vida, com a sua visão de mundo, está construindo. E aí é que entra o grande erro de não olhar realmente para as pessoas reais, né? O que é que existe mesmo na vida dessas pessoas, o que é que influencia elas no dia a dia. Então, a primeira questão aqui é você definir o quem, localizar esse consumidor, aonde ele está, quem é ele, né? E aquela velha fórmula de variável de segmentação de mercado, de dizer assim, meu consumidor são mulheres entre 20 e 25 anos, da classe A, B, né, que gostam de moda. Gente, quantas pessoas diferentes você vai encontrar com essa mesma descrição? Então, assim, variáveis demográficas, geográficas, elas localizam aquela pessoa num espaço, mas ela não explica, não define aquela pessoa enquanto consumidor, porque o teu consumidor de moda, ele está em busca do quê? De uma identidade, né? Quando a gente fala de construção de imagem de marca, de branding na sequência, você está desenvolvendo uma identidade para aquela pessoa. O que ela quer consumir não é uma roupa, um sapato, ela quer consumir uma identidade, uma forma de ser, de viver, de conviver. Então é isso que você tem que desenvolver. Então, nas variáveis que a gente vai chamar de psicográficas e comportamentais, você vai ter questões como personalidade, estilo de vida, né, ocasiões de uso, né, estágios de prontidão em relação ao consumo de moda, que vai definir, restringir aquele grupo para que você possa dizer, não, agora eu consigo enxergar esse consumidor, consigo ver ele enquanto características em comum que esse grupo tem aqui. Aí, nesse momento, você tem o que comumente a gente vai chamar em marketing de público-alvo, target, né, entre a palavra assim, em inglês que o pessoal gosta de usar, o seu segmento, seu nicho de mercado. Só que isso não é o suficiente, porque o tempo passa, o espírito do tempo passa e moda é espírito do tempo. Então a gente tem aí questões socioculturais, econômicas, políticas, que vão influenciando aquele grupo ali, e aquele grupo, por mais que ele se mantenha o mesmo em suas características que o localizam para você, ele vai tendo mudanças sutis que, se você não acompanhar, você vai perder aquele grupo de vista. Você não vai conseguir mais dialogar com ele. Porque entre a marca e o consumidor, o que acontece é um diálogo. A marca tem que ser um espelho para aquele consumidor. Ele tem que olhar para a sua marca e dizer, mas isso é a minha cara, é como eu me sinto, é como eu me vejo. Então, como é que você vai ser um espelho para o teu consumidor se você não está enxergando ele? E, Ana Paula, nesse primeiro momento, empreendendo uma marca de moda nova, como pensar nisso tudo, ou como fazer a sua própria pesquisa sozinho?
Isso aí é super simples. Você pode começar, inclusive, fazendo o curso de pesquisa de moda comigo na plataforma do Instituto Rio Moda. Exatamente. Eu ia falar sobre isso, mas já adiantando aqui. Já adiantando, né? A gente está com um curso exatamente por conta dessa demanda toda que tem sobre como fazer pesquisa. Tem que contratar um instituto de pesquisa? Não necessariamente. Pesquisa é uma coisa que você, como um gerente de uma marca ou um proprietário de uma marca, é a base do seu trabalho, né? Você não pode ir para o cinema sem estar pesquisando, você não pode passar por uma parada de ônibus sem estar pesquisando, né? Você não pode ir para uma festa sem estar pesquisando. Pesquisar é o seu ato contínuo no seu dia a dia. E é claro que, além desse ato contínuo no dia a dia, que a gente fica com esse olhar, né? Treinar, eu sempre uso essa expressão, né? Treinar um olhar de estrangeiro. Né? Quando a gente é estrangeiro em algum lugar, quando a gente chega pela primeira vez em algum lugar, tudo salta aos olhos, né? A gente percebe tudo, as coisas puxam o nosso olhar. Quando a gente começa a ir para aquele mesmo lugar todo dia, com uma rotina, a gente passa a enxergar aquilo como uma paisagem. Então, por mais que coisas diferentes estejam acontecendo, você não percebe mais. Então, aí é que não pode acontecer. A gente tem que treinar o nosso olhar de estrangeiro, de estar sempre percebendo, entendendo, vendo o novo, diferente, detalhes na vida cotidiana. Porque é nessa vida cotidiana que o nosso consumidor está. Né? Então, primeiro, quem é o teu consumidor? Né? E detalha esse consumidor em características que vão além da localização, que descreva ele. E depois disso, aonde é que esse consumidor ele vai? Né? Que lugares são esses de convívio para ele? Isso são lugares de observação. Que filmes ele assiste? Que digital influencers ele segue? Que comentários ele está fazendo nos posters de Instagram dessas pessoas? E aí a gente começa um trabalho de análise do discurso desse consumidor, porque a tua marca, ela é um discurso visual, né? Você está desenvolvendo uma coleção, você está desenvolvendo um discurso. Então, como é que você vai desenvolver um discurso que essas pessoas se identifiquem sem analisar o discurso delas? E o discurso delas está nas fotos que ela está postando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nos comentários que ela faz, nos lugares aonde ela vai e como ela se comporta. Então, esses locos aonde você vai encontrar o seu corpus de pesquisa é que vai te dar informações que você tem que sistematizar essas informações para pensar que roupa, que cor, que forma, que material, em que ambiência, com que associações, né, com que parcerias eu vou desenvolver para fazer esse discurso. É um discurso de irreverência, é um discurso completamente diferente de um discurso de tradição. Um discurso ativista é um outro discurso, que é muito diferente de um discurso de glamour. E a gente ainda pode encontrar momentos onde, dentro de uma complexidade própria do ser humano, a gente encontra um ativismo glamourizado. E aí, como é que a gente faz isso? Exatamente. E aí, pegando esse gancho de todas essas possibilidades, inclusive quando você falou que a moda é espírito do tempo, eu vou trazer uma segunda questão que acontece muito para quem empreende uma marca de moda. Em determinado momento você já está um pouco mais, né, já colocou a marca no mercado, já está vendendo. Muitas vezes acontece das pessoas chegarem e me fazerem o seguinte questionamento: Alessandra, eu estou vendendo para o cliente que eu não planejei, ou eu não estou sabendo mais quem é o cliente que eu estou atendendo. Esse é um segundo momento que muitas pessoas passam, e aí eu queria também que você comentasse sobre isso, principalmente porque estamos vivendo um momento que todas as palestras que a gente assiste
falam sempre sobre o mundo está muito rápido, as pessoas estão mudando muito rápido, a gente mal está conseguindo identificar o comportamento de consumo das pessoas. E exatamente o seu livro fala, né, Consumo de Moda, fala muito sobre o comportamento de consumo. Queria que você também falasse para essa empreendedora ou esse empreendedor que está passando por esse momento sem saber para quem está vendendo. Olha, gente, é o seguinte, né? Não é novidade, Blumer já explicou pra gente que a moda é sempre moderna, né? O que é que ele quis dizer quando ele disse isso? Que a moda, ela vai falar sempre do novo, certo? Ao mesmo tempo, a gente tem essa moda que fala sempre do novo, que vai trazer sempre a novidade. A gente tem aqui a moda que é um comportamento compartilhado por um grupo numa relação de tempo e espaço. Certo? Aí a gente junta esses dois conceitos aqui. Se a moda é um comportamento compartilhado por um grupo numa relação tempo e espaço, e ela está sempre em mudança. Porque um grupo, ele quer fazer sentido aqui entre eles, né? Os sujeitos desse grupo querem fazer sentido entre eles, mas não querem ser confundidos com outros grupos que não fazem sentido para eles, que eles não têm referência, não querem serem associados a esses grupos. E isso aí define esse espiral da moda. E se explicava mudanças na moda na era de Elizabeth e explica mudanças na moda na era de hoje. Só que a diferença é que a informação acontecia de uma forma muito lenta, né? Eu precisava ir lá para o baile da Rainha Elizabeth para descobrir o que é que as pessoas estavam falando, usando, percebendo como sendo as questões de valor. Dá para lembrar, por exemplo, do filme, né, da Elizabeth Idade de Ouro, que aí os piratas chegam e trazem tecidos estampados da Índia, né? Se você for para o Victoria and Albert Museum, você vai ver que tem lá essas roupas que em determinado momento muda radicalmente por conta dessas estampas, desses tecidos que são trazidos nesses contrabandos, nessas piratarias. Só que a Elizabeth estava precisando de grana ali para ganhar a guerra do rei espanhol, que estava querendo invadir a Inglaterra. E tudo mudaria, né, no mundo se a Elizabeth não tivesse começado a pensar, olha, eu preciso de dinheiro. Então, até então, o grande valor compartilhado por aquele grupo ali era o valor da pátina, no sentido de que quanto mais antigas as coisas fossem, melhor, porque significava o quê? Que a sua família era antiga, que a sua família tinha centenas de anos. Então você ter roupas, sapatos, joias, móveis, prataria velha, significava que a sua família estava ali naquele feudo há muito tempo. E esse era o valor. Só que a Elizabeth precisou quebrar isso e dizer assim, não, esse negócio que está vindo aqui novo que é o interessante, eu vou começar a usar, porque eles vão começar a comprar, e aí eu vou me capitalizar para poder combater a Espanha, e foi assim que ela ganhou a guerra. Então, assim, é um momento, assim, paradinha numa perspectiva histórica, para a gente entender momentos onde a sociedade de consumo funciona, e que a gente começa a pensar que a sociedade de consumo só começa a funcionar quando a gente tem a Revolução Industrial, por conta da questão da produção, né? A gente vai ter um volume de produção muito grande com a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela acontece dentro da indústria de moda, né? As primeiras máquinas, elas são exatamente dentro da indústria têxtil. Por quê? Porque ali a gente vai ter volume, e era o locus de consumo onde esse volume era mais demandado. Aí a gente vem para o nosso contemporâneo agora e a gente vai ter um acesso à informação muito rápido, né? E esse acesso como consumidor tem um acesso muito rápido. Exatamente. E esse consumidor que tem esse acesso rápido à informação, às vezes o ciclo de vida da moda acontece sem ele nem consumir. Porque ele viu tanto, ele foi tão bombardeado pelaquela informação de moda, que ele enjoou daquele modelo, enjoou daquela notícia, enjoou daquela novidade,
sem nem sequer ter ido a uma loja e comprado efetivamente isso. Então a gente ainda tem esse trabalho de entender que existe um consumo de significados, né, nessa dimensão simbólica aqui, que às vezes nem tangibiliza e que há a necessidade então da gente repensar esses modelos de consumo. A gente continua tendo o consumo de volume, continua tendo o fast fashion, mas esse fast fashion ele vem se repensando, se atualizando. A questão da atemporalidade, ela vem também com outro discurso, com outro entendimento. Até por conta do momento que a gente está vivendo, falando tanto de sustentabilidade, né, de ecologia, do planeta, tudo isso está também trazendo mais consciência para o consumidor. Tem um impacto, né? Então aí você vê, não adianta você ter definido lá o teu grupo, eu sei exatamente quais são as características em comum do meu grupo, e se você não ficar olhando para o espírito do tempo, como a Alessandra falou pra gente, e ficar acompanhando essa trajetória, né? Que eu nem sei, às vezes é evolução, às vezes nem é. Às vezes até volta. A trajetória. É uma trajetória, né? Ficar analisando essa trajetória para entender, porque existe o importante é você entender aqui que existe identidade e alteridade. Do mesma forma que a sua marca ela tem traços que ela não vai mudar, que vai dar identidade a ela, você tem que separar traços de alteridade para sua marca, para ela acompanhar essas mudanças, para trazer esse novo. Quanto mais autoral, atemporal a sua marca for, mais traços de identidade e menos de alteridade ela vai ter. Quanto mais ela tiver, né, numa linha de contínuo, trabalhando com a questão do volume, né, uma coisa de uma moda mais rápida, tendência de moda, aí você vai ter menos traços de identidade e mais traços de alteridade. Por que você tem isso? Porque o seu consumidor também tem. Quando a gente diz que ele muda, mas na essência tem umas invariantes ali que ficam. Então, assim, se ele é um consumidor, que a característica principal dele é a irreverência, ele sempre será irreverente, mas o irreverente dos anos 80 é muito diferente do irreverente de hoje. Tem determinadas piadas que não são mais engraçadas, dá para entender isso? Assim, o time desse tipo de humor mudou. E se você é uma marca que desde os anos 80 se pautou com a identidade de irreverência e você continuar fazendo piadinha dos anos 80, você não vai vender para os irreverentes do contemporâneo, porque aquela piada que era engraçada passou a ser ofensiva. Exatamente. E aí você perdeu o time do que é ser irreverente. Não é que você mudou o seu consumidor e deixou de ser irreverente, mas a forma de ser irreverente que mudou. Pessoal, então é isso. Sobre essa conversa que eu queria ter aqui com a Ana Paula de Miranda, para poder trazer para vocês muito do que foi a minha referência. E eu conto tudo sobre isso no vídeo de onde vem as tendências, que eu vou mostrar a metodologia que eu desenvolvi no final da pós-graduação para trazer mais conhecimento para o meu trabalho de desenvolvimento de coleção e também para os meus clientes. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dê um like e compartilhe com quem você acha que precisa também saber dessas informações.